Bom dia, esse é o Leituras com Renan Andres, um espaço diário que eu tiro para uma breve reflexão, uma leitura bem clara, onde a gente pode começar o dia sempre refletindo sobre algo e sempre pegando os princípios de Napoleão Hill, né? Na verdade, tem muitas outras coisas que a gente vai ler, vai acompanhar. Vou pedir para vocês aqui comentar também alguns livros bons para a gente poder vir refletir junto, tá? Mas eu estou no Napoleão Hill e hoje eu peguei o livro Quem Pensa Enriquece, e eu achei algo interessante, que a gente está acompanhando o livro Os 5 Princípios, né, essenciais de Napoleão Hill, que é esse daqui. E eu achei algo muito interessante, né? No livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill começa com algo simples, mas profundo. Nada muda sem um desejo definido. E algo que a gente já vem falando sobre, né? Não é a vontade passageira, é saber o que quer, mesmo quando ninguém está olhando. E a gente falamos disso na live de ontem até, sobre a questão da força de vontade. E falei durante a tarde, falei à noite, né? Mas muita gente quer mudar de vida, mas não define o que quer. Então, isso está tudo interligado. Você ter clareza sobre o que você quer. Você ter clareza sobre o que você quer. Igual a gente comentou, eu acho que foi na live de antes de ontem, a gente falamos sobre o caminho, né? Não adianta você se acelerar se você não sabe o caminho, se você não sabe o destino. Não adianta você acelerar, não adianta você ir depressa, se você não sabe. Então, você definir, você ter a clareza sobre tudo isso, faz parte, tá? Muita gente quer mudar de vida, mas não define o que quer. Não tem certeza do que quer. Sem definição, a vida vira reação. Você corre, mas não sabe para onde. Talvez você esteja cansado, não por falta de força, mas por falta de direção. É o que a gente vem pegando. E eu vi esse negócio aqui, eu falei assim, eu lembro que o Quem Pensa Enriquece de Napoleão Hill, eu acho que eu já li umas 7, 8 vezes. Sempre pego ele para ler algum pedaço, ler um capítulo, ler umas frases, porque é algo que fala com a gente. E é realmente algo ali que toca, fala assim, peraí, o que eu preciso parar para pensar sobre isso? Porque ler, tá? Esse momento de leitura não é você pegar um livro e sair, não, é você parar para refletir, para entender o que aquelas palavras estão falando com a gente, tá? Desde daquela pessoa que lê uma Bíblia, porque não é ler só por ler. Você lê uma Bíblia, lê um livro, lê isso, lê aquilo, não. Eu acho que todo livro é igual uma receita. Você tem que seguir um passo a passo. Só que você tem que entender. Não é ali, coloque 2 ovos, você vai catar 2 ovos e colocar lá. Sem quebrar, sem bater, sem mexer. Então, você está tendo clareza que você tem que pegar 2 ovos. Lá não está falando para você, quebre 2 ovos e coloque. Na receita está lá, coloque 2 ovos. Coloque uma caixa de leite. Não é para você catar a caixa e colocar inteira. Coloque 2 xícaras. Você catar 2 xícaras e colocar a xícara lá com leite. Então, você não vai seguir ao pé da letra. Você vai entender, ter clareza. O livro é a mesma coisa. A gente tem que ter clareza em tudo, tá? Uma pergunta simples para hoje. O que eu realmente quero agora? É onde eu poderia falar para vocês pararem aí agora e começar a escrever o que você quer. Né? Pode comentar aqui embaixo também. Eu queria tal coisa. Tá? Aí você vai escrever o que você quer. Aí o desafio é maior um pouquinho. O que você está fazendo para chegar nisso que você quer? Aí entra uma história interessante de quando eu comecei na internet. Eu tenho várias fases na minha vida que eu fui aprendendo com essas questões. E hoje eu vou entendendo que isso tudo encaixa. Mas quando eu comecei na internet, eu falava assim... Eu peguei um trecho de uma palestra de um palestrante, um rapaz lá, que eu não lembro o nome dele agora. Só que ele falou assim, escreve o que você quer e depois trace o caminho para chegar. Aí eu falei, eu quero ganhar dinheiro na internet. Eu falava desse jeito. É como? Aí eu tracei um caminho de como eu queria ganhar dinheiro na internet. Aí vem, execute, comece passo a passo. Aí eu anotei, comecei a fazer, aí eu falava, eu quero ganhar apenas R$50 por dia na internet. E quando eu atingi 50, depois que eu atingi, agora eu quero começar a ganhar 100, agora eu quero começar... E fui
crescendo minhas metas, escrevendo, criando um... E hoje eu vivo da internet, né? É interessante falar isso, né? Não é esse canal aqui, mas esse canal aqui eu venho para poder compartilhar ideias, falar sobre as coisas, sobre você ter clareza. E esses livros me ajudou muito a conquistar, tá? A fazer eu traçar planos, a ter força de vontade, a decidir, né? A escolher as coisas. Então eu venho pegando muito sobre esses detalhes. Talvez você está aí hoje, né? Sem muita expectativa, sem talvez não ter o que comer amanhã, ou talvez não sabe como vai pagar a conta de semana que vem, o salário já não está dando, a conta da farmácia está grande, né? E por que eu falo desse assunto? Porque é um assunto que muita gente, principalmente no Brasil, está com essa dificuldade hoje. Mas se você não definir o que você quer, você vai continuar do jeito que está. Porque se você olhar o que você fez para estar aí, nada. O que você apenas tentou, mas tentar e não conseguir é porque você não tentou. Eu tentei. Tentou quanto tempo? Até conseguir? Porque você só pode falar que você falhou se você tentou até realmente provar que não deu certo. Mas se você tentou até dar certo, aí você não parou de tentar. Você conseguiu. Então, quando você define um caminho, quando você traça uma meta, traça uma rota, escreve e traça o caminho para chegar nela. Quando você quer viajar, o que você faz? Vai no GPS, aí eu preciso chegar até ali. Você já sabe a média da hora, a velocidade que você vai chegar lá a tal hora. Então, você já tem mais ou menos uma média traçada, você tem um GPS ali. Você não está indo no escuro. Antigamente as pessoas, ir para São Paulo, a pessoa está num lugar, é só seguir aqui. Seguir aqui como? Não tem um GPS, como que chegava desse lugar? As pessoas se perdiam, as pessoas não tinham que ir pela direção, entendeu? Hoje temos mais recursos para isso, mas eu estou fazendo comparações. Hoje você tem caderno, uma caneta, um computador, um celular. Se você tem um celular para assistir aqui ou um computador para assistir, escreve, abre um bloco de notas, coloca metas. Qual que é a sua meta para 2026? O que você precisa em 2026? Você já escreveu? Você nem escreveu ainda. E se você já escreveu, você já traçou o caminho para chegar nisso daí que você quer? É um novo emprego? É um aumento de salário? O que você precisa fazer para tudo isso? Não tem como você só escrever e deixar lá. Tá? Pense nisso. Então, a minha pergunta é simples. O que realmente eu quero esse ano? O que eu realmente quero para amanhã? O que eu quero para agora? Não para a vida inteira, apenas para esse momento. Tá? Hoje, amanhã, momentos. O que você quer para esses momentos? Desejo definido organiza a mente. E quando a mente organiza, o dia flui. Desejo definido organiza a mente. E quando a mente organiza, o dia flui. À tarde, eu vou voltar com uma reflexão curta, simples, mas objetiva. Tá? Então, parabéns para você que está aí comigo acompanhando, para você que levantou cedo e participou ao vivo, para você que viu depois, mas também já escreveu. Tá? Então, se você puder escrever no comentário assim, eu já defini o que eu quero. É só isso. Eu já defini o que eu quero. Deixa aí no comentário. Eu já defini o que eu quero. Você não precisa colocar o que você quer ali no comentário, não. Você só coloca assim, eu já defini o que eu quero. Tá? Então, até mais tarde. E amanhã, às 6h15 da manhã, estarei aqui ao vivo, junto com vocês. Um abraço e até mais.